Olá, igreja abençoada do Senhor, povo avivado, família de Cristo Jesus, pois vocês são parte do corpo do Senhor. Eu quero trazer nesse dia um pouquinho sobre o que é o amor de Deus, sobre o que é o mal e sobre o que é o fogo consumidor. Que Deus venha nos inspirando, nos capacitando, nos instruindo. Vamos orar ao Pai, pedir o espírito de sabedoria, de entendimento, para que nós possamos compreender a vontade dele. Pai eterno, sabemos que o Senhor criou todas as coisas, pois a tua vida não tem limite nem fim. Não compreendemos ainda os teus propósitos, pois ainda somos leigos, Pai. Mas te pedimos, através do teu Santo Espírito, o Espírito da sabedoria, o mesmo que o Senhor deu ao teu servo Salomão naquela época que ele se levantou, orou e pediu por sabedoria. Nesse dia pedimos a sabedoria, o entendimento, para compreendermos as tuas escrituras, Deus. Pois talvez aos nossos olhos são difíceis de compreensão, mas para o teu Espírito, que revelou todas as coisas, elas estão bem claras e nítidas. Então, em nome do teu Filho amado, pedimos sabedoria e entendimento. Amém. Bom, amados, vamos iniciar lendo um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 9. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 9, diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu quero enfatizar aqui, meus amigos, família abençoada, é que quando Deus planta esse jardim, ali ele cria o direito do livre-arbítrio. Pouca gente compreende o que Deus está fazendo. E muitas das vezes até culpa Deus por falar, não, a culpa de todo o pecado é de Deus. Se ele sabia de todas as coisas, ele sabia também que Adão e Eva comeriam do fruto. Então por que ele colocou essa árvore justamente lá para que eles pudessem ter acesso? Mas Deus, ele não é um ditador. Deus, ele é amor. Ele dá o direito para toda a sua criação de escolher entre ter Deus ou ter uma intimidade com Deus, porque nosso Deus é um Deus de relacionamento, ou de cortar esse relacionamento. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é uma quebra de relacionamento. E isso podemos ver em todo o texto a partir do capítulo 3, que houve uma quebra. Nós vamos analisar por parte também cada item desse. Mas em princípio vamos focar aqui. Então Deus ali, quando ele cria o jardim, ele também cria o direito de escolha. Tudo é uma escolha. Porque muitas das vezes nossos olhos se cegam e só enxerga simplesmente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não vê que lá no mesmo posicionamento, dentro do jardim, Deus também colocou uma outra árvore. A árvore da vida. Ela estava em Deus do princípio no paraíso, para que Adão e Eva pudessem desse fruto absorver e ter vida eterna. Ou seja, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo estava em uma forma de árvore da vida para que Adão e Eva pudessem tê-lo e não tomaram dele, porque não escolheram a vida eterna. Hoje Deus coloca diante de nós novamente o direito de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas a vontade de Deus é que escolhemos a bênção e a vida. Mas às vezes ouvimos mais a voz do inimigo, assim como Eva ouviu e também seduziu Adão a cometer o pecado, do que ouvimos a palavra de Deus.
Então o mal, ele nada mais é do que a inimizade com Deus, o afastamento de Deus. O homem era pleno junto de Deus. E essa é a vontade de Deus para o homem, que ele se torna um novamente com Deus, assim como quando Adão foi formado, ele era um com Deus. Às vezes nós achamos que Deus ele é mau, que Deus ele vai destruir todas as coisas com a sua ira terrível, porque não entendemos o que é o amor de Deus. Quando você entender o que é o amor de Deus, você vai ver que não é Deus que vai destruir todas as coisas, mas são as coisas que separaram de Deus que vão deixar de existir. Adão e Eva, como toma desse fruto, eles se afastam de Deus. Não foi Deus que afastou deles. E às vezes nós também somos assim. Nós afastamos de Deus e não é Deus que afasta de nós. Vamos continuar nossa leitura agora no capítulo 2, no verso 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Muitos interpretam mal esse versículo. Não entende o sentido da palavra certamente morrerás. Adão e Eva, toda a humanidade deveria ser criada para a eternidade, assim como Deus e todas as coisas boas que Deus fez. Mas quando ele fala certamente morrerás, ele falou, certamente vocês afastarão da vida. Vocês caminharão por um caminho que cada vez mais estará longe da árvore da vida. E isso que aconteceu. Quando Adão e Eva comem do fruto do bem e do mal, ou seja, do fruto que afasta de Deus, eles começam a perecer. E a primeira ênfase que eles começam a perecer está na forma que eles ouvem a voz de Deus e se esconde. Isso quer dizer que ele já não é mais um com Deus. A presença do amor incomoda eles. A presença de Deus, da luz suprema, da vida eterna, assusta Adão e Eva. Por isso, quando Deus chega, Adão responde para Deus quando ele chama, onde você está, Adão? Adão responde, ouvi a sua voz e tive medo. Esse medo nada mais é do que o desligamento do amor de Deus. O homem ele se desligou do amor. Por isso, a palavra de Deus, no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 4, ela vem dizendo que Deus ele é amor. Porque tudo que é bom está em Deus. O homem, ele não será lançado no inferno pelos seus pecados, mas ele será lançado no inferno por rejeitar a graça de Deus através de Cristo Jesus. Porque é o homem que rejeitou o amor de Deus, e não Deus que deixou de dar o seu amor. É o homem que rejeitou a vida de Deus, e não Deus que deixou de dar a vida ao homem. Então às vezes nós temos que entender, nós interpretamos mal as coisas porque temos a visão humana e não a visão divina de Deus, que ela é suprema. Deus ele está o tempo todo criando um meio de levar o homem à vida eterna, mas é o homem que escolhe a condenação eterna e não Deus. Então, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, no verso 29, ela vem dizendo que Deus também é um fogo consumidor. E por que ele é um fogo consumidor? Porque nele há uma ira terrível? Não, a ira nada mais é do que o amor supremo. Esse amor supremo, ele vai suprir todas as carências daqueles que nele crê, mas vai consumir toda a falta de amor. Imagine um ser que só tem maldade,
só ódio. Naquele momento, quando vinha esse fogo, quando vinha essa luz de amor, quando vinham os véus sendo descobertos e a luz do amor de Deus estender sobre toda a criação, aquela obra iníqua vai vir à tona. E essa obra iníqua, essa obra de erros, essa obra de coisas más será consumida. E aquele que amar mais o mal, amar mais o afastar de Deus, porque a maldade, ela vem da ausência de Deus, não da vontade de Deus. Então aquele que amou mais o afastar de Deus do que o aproximar-se de Deus é consumido. Não porque é a vontade de Deus, mas porque essa foi a vontade daquele indivíduo que preferiu as coisas más do que o amor, que preferiu afastar-se de Deus do que o aproximar. Por isso a palavra de Deus, ela fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando nós lemos a história narrada pelas Escrituras, ela não esconde, hora nenhuma, os pecados de Davi. Davi cometeu muitos pecados. E Jesus, hora nenhuma, se envergonha de ser chamado filho de Davi. Ou seja, Davi, ele tinha um coração que Deus quer que todo ser humano tenha. Um coração que após o pecado bate o joelho no chão, ore e se arrependa. Davi, ele fazia isso. Deus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. E ele vem dizendo mais: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, eu enfermei, eu adoeci, mas quando eu confessei diante de Deus os meus pecados, Ele foi misericordioso e me sarou. Então a chave é o arrependimento. Por isso, João Batista, ele vem pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E ali, Jesus, quando ele começa o seu ministério, da mesma forma ele diz: arrependei-vos, que é chegado até vós o reino de Deus. O arrepender é a chave para nos ligarmos com Deus. E ele enviou Jesus Cristo, a si próprio em forma de homem, para morrer por nós, porque nós não podíamos pagar o afastar-se de Deus. Porque uma vez que nós afastamos, houve um abismo enorme entre nós e Deus. Por isso certamente morreríamos. E Deus não está falando da morte carnal, porque essa morte, ela é passageira. Ele está falando da morte eterna. Por isso ele falou: no dia que comer desse fruto, certamente morrerás. Então, é isso que nós temos que observar nas Escrituras. A ira de Deus nada mais é do que um amor muito grande, que vai consumir todo o mal. Mas a humanidade está debaixo da maldade do pecado. E aqueles que não arrependem, aqueles que não recebem a graça de Cristo Jesus, porque Ele próprio não pode pagar pela sua própria salvação, por mais que Ele tente, Ele não conseguirá. Esse receberá a ira do amor, porque não há lugar para a sombra na luz. Quando se acende a luz, todas as trevas, elas se afastam, elas se somem, porque as trevas não existem. E onde há o amor, não existe o mal. Então, quando o amor de Deus, que nós traduzimos pela nossa pequenez como ira, ela se estender sobre todas as coisas, aquilo que não está contido no amor de Deus se consumirá. A ira de Deus, ela virá na forma do amor supremo de todas as coisas. E aquilo que não está no amor será consumido. Por isto,
O apóstolo Pedro, ele diz que todas as coisas se purificarão através do fogo, assim como o ouro refinado, que passa pelo fogo e fica mais puro. Assim são também aqueles que permanecem no amor. Por isso, João, em sua primeira carta, ele vem dizendo: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece morto. Toda a humanidade está morto da eternidade, ou seja, morto do tempo vindouro antes da reconciliação com Deus. Porque um dia, nossa raiz, Adão e Eva, escolheram o livre-arbítrio do afastar-se de Deus. O fruto do bem e do mal, o pecado original, nada mais é do que a escolha de viver sem Deus, de viver por conta própria. Mas em nós não há vida. Nós há um sopro. Por isso, quando Adão foi formado, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Nós só temos um sopro, que para a eternidade passa no piscar, no abrir e fechar de olho. Então pense nisso. Pense no qual grande é esse amor. Deus, Ele não quer te destruir. Deus, Ele não quer que você pereça. Mas somos nós que rejeitamos a vida dada por Ele. Somos nós que amamos mais o afastar-se de Deus, que é o mal, do que o amor de Deus, que é o arrepender-se. Mude a vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e Ele te libertará de todo mal. Ele te livrará de tudo aquilo que te leva para o caminho da condenação. Deus abençoe sua vida ricamente. Seja uma pessoa abençoadora. Compartilhe esse vídeo com pessoas que necessitam conhecer a Deus. Curta a nossa página. Comente. Se há dúvida, pergunte. Se há algo que não entendeu, comente para que nós podemos esclarecer melhor. E que Deus entre no seu coração com o espírito de vida, o espírito de amor. E você seja purificado na graça no tempo aceitável do Senhor.